Você sabe para que serve um prumo na construção civil? Olá, graça e paz. Que alegria estar com você mais uma segunda-feira. E eu quero fazer uso exatamente da pergunta que eu fiz para a gente poder aplicar na nossa vida espiritual ou na nossa vida comportamental. Porque quando a gente olha para um prumo na construção civil, talvez eu não seja a pessoa mais qualificada para falar com profundidade sobre o assunto. No entanto, eu acredito que a gente pode usar com muita propriedade a figura do prumo, até porque existe uma aplicação feita dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela faz uso do prumo na vida de um profeta do Velho Testamento. E é exatamente por isso que eu estou trazendo a figura do prumo, porque eu acho extremamente relevante quando a gente faz uso, dos significados e da funcionalidade de alguns equipamentos e quando a gente traz para o nosso dia a dia. E é exatamente isso que acontece com o prumo. Se a gente for ver uma definição mais técnica do prumo, seria instrumento para conferir a vertical e trazer alinhamento exato. Eu fico perplexo de ver, obviamente, que hoje existem, inclusive, prumos mais sofisticados, tecnológicos, mas a figura do prumo é exatamente aquele peso que está sustentado, por um barbante, por uma corda, que vai trazer exatamente alinhamento naquilo que está sendo construído. Eu me lembro, quando eu falo sobre esse assunto, eu tenho um amigo até hoje, ele trabalha com engenharia civil e ele me levou um dia num prédio que estava em construção e eu fui bem na cobertura e olhando para baixo eu fiquei impressionado de ver a capacidade do ser humano de levantar um edifício de muitos andares, muitos metros, muito alto, e ele sobe exatamente alinhado em relação ao solo, em relação à terra. Eu fiquei impressionado e eu sempre fico tentando fazer uma aplicação exatamente na minha vida, porque a minha vida e a sua vida é como um edifício que está sendo levantado e que precisa estar alinhado. E eu fico pensando, Deus ele é perfeito em tudo que faz. Porque eu quero, inclusive, fazendo uso dessa figura do prumo, eu quero compartilhar com você o fato de que Deus estabeleceu exatamente o Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado. E, inclusive, a figura da cruz como sendo a figura do equipamento que pode alinhar o coração do ser humano, que pode alinhar a vida do ser humano para viver uma vida mais abundante, mais extraordinária aqui nessa terra. Então, se você deseja ter uma vida abundante, uma vida plena, você precisa aprender a todos os dias olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para a maior demonstração de amor de Deus pelo ser humano, que foi a cruz. A cruz é exatamente o prumo de Deus, ou seja, esse equipamento que confere a vertical, trazendo alinhamento no horizontal. Existem lições extraordinárias que a gente poderia tirar daqui. No entanto, eu quero compartilhar com você nessa parte final o fato de que Deus ele nos ama tanto que ele deixou, inclusive, um instrumento extraordinário que deveria nortear a nossa vida, no qual nós deveríamos nos pautar e no qual nós deveríamos nos alinhar. Ou seja, aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, as minhas palavras, o meu discurso, o meu comportamento deve ser coerente com uma referência, com um padrão, com uma régua, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nada mais é do que a carta de amor que Deus deixou para mim e para você. E se você deseja ter uma vida extraordinária, uma vida abundante, não somente durante a semana, mas durante todos os dias da vida, você e eu precisamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus e pela cruz de Cristo. Eu posso garantir para você que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero finalizar orando
dando liberdade para que o próprio Deus esteja estabelecendo na minha vida e na sua vida o prumo dele, através da cruz de Cristo e através da Bíblia Sagrada, para que possamos viver dias melhores. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos e queremos te dar liberdade nesse dia de estender o teu prumo sobre a nossa vida, a minha vida, a vida de cada um que está exposto a essa reflexão, a esse ensino. O Senhor não está limitado a tempo e a espaço, o Senhor pode fazer isso aqui, onde quer que essa pessoa está exposta a esse ensino agora. Deus, estende o teu prumo, que possamos todos os dias da nossa vida olhar para a tua palavra e olhar para a cruz como sendo inspiração e como sendo a maior demonstração de amor que o Senhor um dia demonstrou pelo ser humano. Eu quero abençoar cada vida e cada família, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente.